Fala, meu querido aluno, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma videoaula. Nesta aula nós vamos tratar hoje da teoria de dissociação de Arrhenius, tá? A mais conhecida Electrolytic Dissociation Theory, ok? Ela foi elaborada, obviamente, por Arrhenius no ano de 1887, o que foi responsável por conferir a ele o seu prêmio Nobel. Eu vou tentar nessa aula trazer você para a época em que isso ocorreu, tá? A função desse vídeo é tentar esclarecer ao máximo o conceito base para você entender ácido e base segundo esse cara aí, beleza? Bom, então vamos iniciar. Permita-se a penetrar nessa viagem na história da química que foi essencial, beleza? Bom, tudo começou numa discussão. Qual era essa discussão? Por que se eu coloco uma solução de sal de cozinha, uma solução aquosa de sal de cozinha, e coloco ali uma lâmpada, ok? Ela acende. Então o sal de cozinha hoje, você sabe, o NaCl, na verdade não é mais apenas NaCl, é NaClI por causa do iodo. Mas vamos colocar aqui que seja o NaCl, beleza? Então tá lá o NaCl, você tem uma solução aquosa desse composto aí, e quando você coloca, isso aqui é uma tomada gigante, tá? Isso aqui é uma tomada gigante, tá? Com os eletrodos aqui, beleza? Bom, então quando você faz esse tipo de experiência, a luz acende. E eles não entendiam o motivo pelo qual, se você colocasse uma solução aquosa de açúcar, né, a sacarose, a lâmpada não ligava. Então eles colocavam ali uma substância bem comum, sal de cozinha, a luz acendia, a lâmpada emitia luz. Mas quando você colocava açúcar, ela não emitia, e eles não entendiam isso. Foi uma interrogação na química, essa dúvida na verdade, né? Então, no século XIX, muitas teorias vieram para tentar explicar esse fenômeno. Muitas teorias, ok? Dentre essas teorias, a que mais se destacou foi a de Arrhenius, ok? Foi a de Arrhenius. Então, Arrhenius foi o cara aí que no século XIX, beleza? Conseguiu explicar isso. Um ponto positivo, então, para Arrhenius, beleza? Mas a questão aqui é a seguinte: qual é a teoria dele? Bom, aqui está um textinho, vou ler ele para você, mas é basicamente o seguinte: ele propôs que quando você pega uma substância e coloca ela em água, ela vai se dividindo em partículas menores. Então, quando uma substância se dissolve na água, ela se divide em partículas cada vez menores e essas partículas se dispersam. Bom, aí ele consegue explicar como, porque ele fala o seguinte: ele propõe que quando a substância não conduz a eletricidade, não significa que ela chegou em seu máximo estado de divisão. O que aconteceu é o seguinte: para Arrhenius, isso aqui acontecia porque existiam os íons. Então aqui uma curiosidade, isso você só encontra nesse canal. Nessa época do século XIX, para a maioria esmagadora dos químicos, físicos, todas as substâncias eram feitas e compostas por moléculas. Eles não tinham a noção de composto iônico, de ligas metálicas. Para eles, todas as substâncias eram moléculas. Então aí que está a chave. Por quê? O modelo atômico que vigorava na época era o modelo de... Fala aí, se você falou Dalton, você acertou. Era o modelo de Dalton, ok? Então ainda nessa época, para os cientistas, o átomo era aquela imagem que vem na sua cabeça, a bola de bilhar, maciça, indivisível, indestrutível. Isso era o átomo para os cientistas nessa época, no século XIX. Então, para Arrhenius e todos os cientistas, tudo era molécula. E como então ele explicava isso? Ele falava o seguinte:
Então pense agora com a cabeça de Arrhenius, se é possível. Permita-se, ele tinha a ideia que se você tinha um composto molecular, para ele todos eram moléculas, e colocasse em água, esse composto ia se dividindo em partículas cada vez menores. É o que ele enunciou aqui. E chegava em um ponto que essa partícula era tão pequena que era o íon. E aí que está. Para Arrhenius, o íon é uma divisão da substância que tem carga. O íon tem carga. E as substâncias que não conduzem a corrente elétrica, como seria o caso da sacarose, não chegam a se dividir no estado de íon. Porque se chegassem, se todas as substâncias chegassem a essa divisão, então teria que conduzir assim como a solução de NaCl. Então qual foi a ideia dele? Ora, as soluções que conduzem a eletricidade, que acendem a lâmpada, são soluções compostas por substâncias que, quando estão dissolvidas na água, elas se dividem em partículas cada vez menores até chegar no íon. E o íon tem carga. Isso é Arrhenius. E a substância que não conduz essa corrente elétrica para a sua divisão no estado das moléculas. Então, por que para Arrhenius a sacarose não conduz a corrente elétrica? Porque para Arrhenius a sacarose tem as suas moléculas agregadas, como se fossem essas canetas aqui. E quando você dissolve elas na água, elas apenas se separam. Então, não forma carga, elas apenas se separam. É como se você tivesse uma concentração de pedras, jogassem ela no chão e apenas as separassem. Você ali não mudou nada, você só mudou o estado de agregação delas. Não formou-se carga. Não formou-se carga. Se não forma-se carga, não conduz a eletricidade. Isso é Arrhenius. E aí ele elabora a sua teoria de dissociação, ok? A teoria de dissociação eletrolítica. E aí que ele ganha o prêmio Nobel da Química. Beleza? Bom, mas como tudo na ciência, chega um momento que cai por água abaixo, isso teve um ponto de virada. Esse ponto de virada foi a regra do octeto. Você deve ter estudado a regra do octeto. É a teoria que defende que os elementos tendem a imitar o estado eletrônico dos gases nobres, ou melhor, do gás nobre mais próximo dele, beleza? Mas foi com o estudo da teoria de octeto que as substâncias foram divididas em substâncias que são iônicas e substâncias moleculares, iônicas e moleculares. E aí, você deve se lembrar das aulas de ligações químicas, que a ligação iônica, ela é uma ligação entre um metal e um ametal. Então você pensa comigo, olha, o NaCl. O NaCl é um composto iônico, ok? Portanto, não é uma molécula. Segundo Arrhenius, isso aqui seria uma molécula, mas não é. Não é. Por quê? Porque o octeto foi responsável por falar o seguinte, quando você tem nesse caso aqui um metal, que é o caso do sódio, ligado a um ametal, que é o caso do cloro, você tem um composto chamado de composto iônico. E esse composto iônico, ele já está na forma de íons antes de se dissociar na água. Então, ele é iônico antes da dissociação. Para Arrhenius, não. Você jogava o NaCl e aí formava íon. Mas, na verdade, NaCl já é iônico. Você já tem íon Na+, Cl-. Tanto que o NaCl é um retículo cristalino. Ele é um retículo cristalino. Ele já está em sua forma de íons. E aí que está o grande pulo do gato. Por quê? Um composto iônico não se ioniza. Não tem como
como ele se ionizar se ele já está ionizado. Você entendeu porque é errado falar que ele se ioniza? E isso pega muito em vestibular, cara. Ó, isso pega em vestibular. Por quê? O cara vai lá e escreve, o NaCl se ioniza na água. Dá para entender o que você quer dizer? Dá, mas está errado. O NaCl já está na sua forma ionizada. Ele se dissocia, ele apenas se separa da água. Então é aí que está a grande dica que você só encontra aqui. Então vamos continuar aqui, ó. Como que você pode interpretar o que acontece quando você coloca NaCl na água? Então está aqui a representação do nosso retículo cristalino, cloreto de sódio, que já está na sua forma de íon. Perceba que eu coloquei o Cl menos Na+. Vai falar que isso não é um íon? É um íon, ok? Então o que acontece quando você adiciona a água aqui? Acontece a dissociação, elas se separam. Essas partículas se separam e isso tem o nome de dissociação. Então, por hoje é isso, meus queridos. Espero ter contribuído com os seus estudos e trazer um conteúdo de qualidade para vocês e que vocês tenham entrado no contexto do século XIX para entender toda a teoria de dissociação eletrolítica aí de Arrhenius. Na próxima videoaula sobre esse assunto vamos falar sobre ionização, o grau de ionização e mais outra série de temas aí, beleza? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima!